Olá, você que acompanha o curso de circuitos elétricos do canal Elétrica em Vídeos. Chegamos numa aula que eu chamo de matriz impedância, ou outro nome é análise de malhas por inspeção. A matriz impedância é o nome que você vai dar quando você estiver estudando sistemas elétricos de potência, mas nada mais é do que análise de malhas por inspeção. Vamos por partes, vamos entender como se faz análise de malha por inspeção e na época devida você vai entender como a matriz de impedância, ou melhor, matriz impedância, que é o nome mais usual que a gente dá, vai lhe servir nos estudos de sistemas elétricos de potência. Quando é que você usa a análise de malhas por inspeção? Só numa condição, quando você tem um circuito onde há apenas fontes de tensão independentes, ou seja, as fontes de tensão não controladas, e nesse caso específico você pode organizar o circuito através de uma equação. A equação vai ser Z, que é a matriz, é exatamente o que eu chamo de matriz impedância, e é o vetor de saída ou de correntes de malha. Lembre-se, quando você usa análise de malhas, o que você busca encontrar são as correntes, ou seja, a saída do sistema são as correntes, enquanto você conhece as tensões, que na verdade é o vetor V, que é o vetor de entrada ou vetor de tensões. Nesse caso específico aqui, ó, a gente tem uma matriz impedância, que é o elemento-chave que a gente vai dar ênfase hoje, e é o vetor que você quer encontrar, então o vetor que tem as correntes I1, I2, I3, I4, I5, se tivermos 5 malhas, ou mais, ou números maiores se tivermos mais malhas. E o vetor de entrada de tensões são as tensões das fontes de tensão, independente do circuito. Você não consegue aplicar esse método de análise de circuitos por inspeção de malhas se você tiver fontes dependentes ou se você tiver fontes de corrente. Com fontes de corrente, esse método aqui já não vale. Mas vamos lá. O elemento-chave, como eu disse a você, é encontrar a matriz impedância. A matriz impedância está aqui mostrada, essa matriz E, que tem esses elementos. Como a gente encontra esses elementos da matriz impedância? Basicamente, a gente tem que fazer o seguinte, olha, aqui a gente tem índices, né? O elemento Z1, o elemento Z22, até o elemento ZNN. Estou me referindo aqui à diagonal principal. N é a quantidade de malhas do seu circuito. Então, se você tem 10 malhas, N vai até 10, sua matriz vai ser 10 por 10. Como você encontra cada um desses elementos? Basta você somar as impedâncias de cada uma das malhas. Soma todas as impedâncias da malha 1, encontra Z11. Soma todas as impedâncias da malha 2, encontra Z22. Soma todas as impedâncias da malha N, encontra ZNN. Pronto, encontramos os elementos da diagonal principal. Vamos agora aos elementos da diagonal, ou melhor, fora da diagonal principal. A gente tem que encontrar esses elementos como sendo o negativo, aqui a ênfase, das impedâncias comuns às duas malhas K e J. Obviamente, duas malhas K e J são duas malhas diferentes. Se você tem um elemento, os dois índices iguais, você está na diagonal principal, né? Então, você vai procurar os elementos de cada uma das malhas. Por exemplo, entre a malha 1 e 2, você vai ter o elemento Z12. A impedância comum a esses dois elementos é exatamente o Z12, desde que você coloque na frente o sinal negativo. Aí vem um porém. As impedâncias comuns à malha 1,2 são as impedâncias comuns à malha 2,1. A malha 1,2 não, desculpe, as malhas 1 e 2 são as mesmas impedâncias comuns no caso do elemento Z21, que se refere à malha 2 e 1 novamente, apenas com ordem trocada. Então, nesse caso, a gente tem um facilitador. Essa matriz é uma matriz que você vai ver simetria entre a parte de cima e a parte de baixo. Então, basta encontrar essa parte de cima e refletir e espelhar aqui na parte de baixo. Teve dificuldade de entender? Vamos, então, a um exemplo que fica mais fácil. Aqui a gente tem um circuito em corrente alternada, com diversos elementos, que são resistências, impedâncias, capacitâncias e indutâncias. Ou melhor, resistências, impedâncias, reatâncias capacitiva, ou melhor, reatância capacitiva, porque tem apenas uma, e reatância indutiva, que tem apenas uma também. E fontes de tensão independentes em corrente alternada. Aqui o símbolozinho para indicar que é corrente alternada. Portanto, posso aplicar o método de análise de malhas por inspeção e encontrar a matriz impedância. O primeiro passo é colocar todas as correntes
ou melhor, indicar todas as correntes no sentido horário. Isso mesmo, indique todas as correntes somente no sentido horário. E coloquei aqui os índices 1, 2 e 3 para essas malhas. Foi escolha minha, escolhi a de cima como sendo a 1, a da esquerda como sendo a 2 e aqui a da direita como sendo a 3. A opção foi minha. Então vamos lá. O foco agora é encontrar a matriz impedância. A matriz impedância tem os elementos da diagonal principal como sendo a soma das impedâncias de cada uma das malhas. Aqui é a primeira malha, então eu encontro aqui, analisando a primeira malha, o elemento Z11. Aqui, analisando a segunda, encontro o Z22 e analisando a terceira, encontro o Z33. Se limita a isso porque tem 3 malhas, então teremos a matriz 3 por 3. No caso da malha 1, eu passo primeiro aqui, depende, você escolhe, obviamente, onde você quer começar, mas você vai passar obrigatoriamente por uma impedância, que na verdade é uma resistência pura de 3 ohms, vai passar depois por uma reatância capacitiva de J menos J2 e depois vai passar por uma impedância de 5 com ângulo de 30 graus. Então, eu devo fazer a soma desses 3 elementos como sendo os elementos da matriz, os elementos, melhor, o elemento Z11. Volto aqui que eu me esqueci, 3 menos J2, 5 com ângulo de 30. Vou escrever aqui, ó, 3 menos J2 mais 5 com um ângulo de 30 graus. Vou atrás do elemento Z22. Passo primeiro por uma impedância de 5 com ângulo de 30 e depois por uma de J3. Escrevo isso aqui. Elemento Z22. 5 com um ângulo de 30 graus mais J3. Agora, a última delas, passo aqui por 5 e depois menos J2. 5 menos J2. Pronto, são esses elementos da diagonal principal. Os elementos de fora da diagonal principal. O elemento Z12 são os elementos comuns, ou melhor, a impedância comum às malhas 1 e 2, trocando o sinal, colocando o sinal negativo. Quem é a impedância comum às malhas 1 e 2? Basicamente, o que a gente consegue enxergar é isso aqui, ó. Essa impedância comum às duas malhas, malhas 1 e 2. Então, vou escrever aqui. O elemento Z12 vai ser 5 com um ângulo de 30 graus. Negativo, então venho aqui e coloco menos. Agora, Z13, elemento comum entre a malha 1 e a malha 3. O que a gente enxerga de comum? Esse aqui, menos J2. Venho aqui, então, e escrevo. Como tenho que trocar o sinal, então vai ficar mais J2. Elemento Z23 é esse aqui. Z23, elemento comum, impedância comum, as malhas 2 e 3. Entre as malhas 2 e 3, em comum só tem uma fonte de tensão. Não há nenhum elemento comum de impedância. Então, aqui tem 0. Pronto. Já encontrei os elementos da parte superior em relação à diagonal principal e não preciso fazer mais a mesma coisa para a diagonal, para baixo da diagonal principal. Afinal de contas, o elemento comum Z21 entre as malhas 2 e 1, o Z21, vai ser igual ao Z12. Então, venho aqui e escrevo, ó, menos 5, 30 graus. Pronto. O elemento Z13 vai ser igual ao elemento Z31 mais J2. O elemento Z32 vai ser igual ao elemento Z23. Então, aqui eu vou ter o zero. Encontrei a minha matriz impedância. Agora eu vou atrás do meu vetor de tensões, que nada mais é do que a soma das tensões das fontes de tensão de cada uma das malhas. Agora tem um porém que você deve deixar bem claro em sua mente. Se você passa primeiro pelo terminal negativo, você vai colocar o valor como positivo. Se você passar primeiro pelo terminal positivo, você vai colocar o valor como negativo. Por que você vai fazer isso? Antes, quando a gente fazia análise de circuitos, com análise de malha convencional, a gente estava considerando que o valor era positivo no sentido da queda de tensão. Então, quando você passar primeiro pelo mais, você colocava mais. Só que agora a gente vai montar um sistema no qual o V
que é o vetor das tensões, já foi para o lado direito, ou seja, já foi para o sinal trocado. Então, eu devo trocar também o sinal das tensões. Joia, venham para cá, então eu vou ter mais 24 e depois menos 36 com ângulo de 90. Faço então aqui a soma das tensões na malha. Vou ter mais 24 menos 36 com ângulo de 90 graus. Joia. Malha 2. Passo primeiro pelo, considerando aqui, começando por aqui, por baixo. Menos 12, então vai ficar mais 12. Passo primeiro pelo mais do 24, vai ficar menos 24. Passo primeiro pelo menos do 48, vai ficar mais 48 com um ângulo de menos 10 graus. Então, vou colocar aqui, ó, mais 12, depois mais, menos 24, porque se eu passei primeiro pelo mais, vai ficar menos. E agora, mais 48 com um ângulo de menos 10 graus. Afinal de contas, percorrendo no sentido horário, passei primeiro pelo sinal negativo. Então, fica mais no 48. Malha 3, faço a mesma análise. Passo primeiro, por exemplo, pelo terminal mais do 48, fica menos 48, e depois aqui passo pelo mais do 60, vai ficar menos 60. Então, vai ser menos 48 e menos 60, com seus respectivos ângulos. Vai ser menos 48 com um ângulo de menos 10 graus. E aqui, menos 60 com um ângulo de 10 graus. O vetor corrente é o vetor corrente I1, I2 e I3 que eu estou atrás. É isso que eu quero encontrar. A análise de malhas lhe permite encontrar as correntes. Aqui é análise de malhas por inspeção, mas também lhe permite encontrar as correntes do circuito. O que é que eu fiz para adiantar o nosso lado? Aqui eu tenho simplesmente um monte de operações matemáticas a serem feitas. Eu cheguei e fiz essas operações já e coloquei aqui. Eu fiz as operações matemáticas e coloquei todos os números em representação retangular. Só isso. Só fiz as operações matemáticas aqui de soma e subtração que nós temos acima na matriz impedância e no vetor de tensões. E tenho tudo que eu preciso. Afinal de contas, a gente sabe que Z vezes I é igual a V. Portanto, a gente sabe também que I vai ser igual a o inverso da matriz impedância vezes o vetor V, sendo que a matriz impedância eu já tenho aqui e o vetor de tensões eu também tenho aqui. Pronto, basta fazer essa operação matemática. Eu não vou fazer aqui a operação nesse nível de complexidade e demorada. A gente sabe inverter matrizes, ou você utiliza algum computador, calculadora, ou faz na mão, caso seja exigido para você. Joia! Eu já fiz e encontrei a seguinte resposta. A corrente I1 vai ser 7,3744 com um ângulo de menos 29,33. A corrente 2 vai ser 10,3674 com um ângulo de menos 58. E a corrente I3, 21,2735 com um ângulo de menos 150,7. Pronto. Isso aqui, como eu bem disse, é I1. Aqui a corrente I2 e aqui a corrente I3, todas elas indicadas no sentido horário no circuito original no qual fizemos a solução desse problema, desse exemplo. Beleza, a única coisa que você deve ter em mente, portanto, para finalizar a aula, é que o método se aplica exclusivamente, o método de análise por inspeção, exclusivamente quando você tem apenas fontes de tensão independentes, ou seja, fontes de tensão não controladas, e impedâncias. Não pode ter fonte de tensão dependente ou controlada, e não pode ter também fonte de corrente. Nesse caso, você aplica, se for o caso, se assim desejar, o método de análise de malhas convencional, colocando sinais e encontrando as correntes
ou melhor, as quedas de tensão para cada uma das malhas. Ou melhor, o somatório das quedas de tensão para cada uma das malhas. É isso que eu tinha para a aula de hoje, espero que você tenha gostado e aguardo você na próxima aula. Até breve!